Boa tarde, meu nome é Paula Sousa Riso, sou infectologista do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Universitário Júlio Miller e também trabalho no Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Amecor. Então, a gente vai falar sobre orientações gerais de um atendimento ao paciente com suspeita de COVID. Primeiramente, a gente tem que começar a dizer que a produção de conhecimento sobre essa doença, sobre essa infecção, está ocorrendo durante a pandemia. Então, a gente não tem informações completas sobre a história natural da doença, não há medidas de efetividade inquestionáveis para o manejo clínico, então há muitos detalhes a serem esclarecidos. Então, por causa da dinâmica da epidemia, da atualização constante do conhecimento, as informações podem sofrer alterações frequentes e até diariamente. Então, vamos falar sobre o vírus. Os coronavírus. Os coronavírus são vírus RNA, são conhecidos desde a década de 1960. O SARS-CoV-2 é um novo coronavírus, uma nova variante, até então não identificada em humanos. A primeira identificação foi em Wuhan, na China, em dezembro de 2019, como a maioria de vocês sabem. Já a COVID-19 é o nome que foi dado à doença causada pelo SARS-CoV-2. Outros coronavírus causaram a síndrome respiratória aguda grave, que foi a SARS em 2002, que ficou até mais ou menos 2004, causando doenças também na China, e a síndrome respiratória do Oriente Médio, que é a MERS, que começou em 2002 e foi até 2016, e ainda alguns relatos de caso naquela região do Oriente Médio. Então, o coronavírus é um vírus zoonótico, então a transmissão dele é de origem animal para os seres humanos. Ainda não se sabe ao certo qual animal que causou essa origem do SARS-CoV-2. Então, houve a transmissão para humanos e a partir daí ocorre a transmissão humana e vai favorecendo cada vez mais a disseminação global, que é o que a gente vê na atualidade. Então, sobre a evolução da COVID-19. Então, dia 8 de dezembro de 2019, foi quando aconteceu o primeiro relato de caso de uma pneumonia de etiologia desconhecida em Wuhan, na China. Dia 31 de dezembro, a China reportou à Organização Mundial da Saúde uma série de casos de pneumonia de origem desconhecida. Na época, naquele momento, eram 27 casos ainda sem nenhum óbito. Dia 7 de janeiro, um novo vírus já foi identificado, então cientistas chineses identificaram o patógeno como um novo coronavírus. Dia 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde emite um alerta global e declara como uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Até então eram 7.700 casos aproximadamente. E dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial declara pandemia da doença. Então, esse mapa foi retirado do site da Organização Mundial da Saúde, com os dados de ontem. Então, até ontem, eram 167 mil casos aproximadamente confirmados, 86 mil fora da China, sendo 6.606 óbitos e já com casos confirmados em 150 países. A gente vê aqui a prevalência maior na China, mas principalmente nos países da Europa, como a gente sabe atualmente, onde está sendo atualmente o maior problema do número de infecções, principalmente a Itália. As características gerais da doença, então o período de incubação em geral é de 5 a 12 dias e meio, e é por causa desse período de incubação que a gente
espera, em geral, 14 dias, porque o paciente pode demorar até 14 dias para ele manifestar algum sintoma da infecção. Em relação à transmissibilidade, ainda é controversa até o momento. Nos pacientes infectados na SARS, que ocorreu em 2002, a média de transmissão era de 7 dias após o início dos sintomas. Há alguns relatos preliminares de transmissão por assintomático da Covid-19, mas, como eu falei, isso ainda é controverso. Acabou de sair um artigo na Science em que os autores eles calcularam com um modelo matemático a taxa possível de transmissão em assintomáticos, sendo uma taxa de 55% em relação à taxa de transmissão dos sintomáticos. Mas não ainda nada muito definido na literatura se realmente existe essa transmissão de assintomáticos. A suscetibilidade é geral, ou seja, como é um novo vírus, uma nova variante, ninguém tem imunidade, qualquer pessoa pode ser infectada pelo vírus. Então, aqui é a taxa de contágio do vírus. Então, em geral, esse novo coronavírus, uma pessoa transmite a doença para 1,5 a 3,5 pessoas. A gente vê que é um pouquinho, a taxa de transmissão pode ser um pouquinho mais do que a gripe suína, ainda é bem menos do que algumas doenças infecto-contagiosas, como sarampo e varicela. Em relação à mortalidade, está em torno aí de 3%, aqui a gente vê nesse gráfico, e ainda é uma letalidade baixa se a gente for considerar outras doenças infecciosas, até em relação às doenças causadas por coronavírus, por exemplo, causado pela MERS, poliomielite, tuberculose, mas gira em torno de aproximadamente 3%. O diagnóstico da doença pode ser clínico, o paciente no início pode ter uma síndrome gripal, o paciente, febre é um dos sintomas bem frequentes, e essa febre pode persistir além de 3 a 4 dias, sendo uma febre mais persistente que a influenza. O diagnóstico laboratorial é por PCR em tempo real e sequenciamento total ou parcial do genoma do vírus. E o diagnóstico diferencial a gente faz incluindo outras viroses respiratórias causadas pela influenza, parainfluenza, rinovírus, vírus sincicial respiratório, adenovírus e outros coronavírus. O quadro clínico, então as manifestações clínicas são principalmente respiratórias. O paciente vai ter sinal ou sintoma respiratório. Febre, tosse e dificuldade para respirar são os sintomas mais frequentes. Então, o paciente pode ter um simples resfriado ou casos leves, que gira em torno de 80%. Esses casos leves é o que ocorre em mais ou menos 80% dos pacientes infectados, ou seja, a grande maioria dos infectados tem casos leves. Ou o paciente evoluir com uma pneumonia grave, insuficiência respiratória aguda. A insuficiência respiratória aguda pode ocorrer em 5 a 10% dos casos. Numa série de casos, numa série de casos de Wuhan, na China, eles descreveram sintomas de 99 pacientes, sendo que 83% deles tinham febre, 82% tinham tosse, falta de ar numa porcentagem menor, 31%, e outros sintomas numa porcentagem menos considerável, como dor muscular, confusão, dor de cabeça, dor de garganta, rinorreia, dor no peito, diarreia, náusea e vômito. As complicações mais comuns da doença são a síndrome respiratória aguda grave, que pode ocorrer em 17% a quase 30% dos pacientes, lesão cardíaca aguda e infecção secundária, cerca de 10%.
Então, o paciente das manifestações, das síndromes clínicas associadas à COVID, o paciente, a maioria deles tem doença não complicada ou pneumonia sem complicação, ou pode evoluir com complicação como pneumonia grave, SARA, sepse e choque séptico. Aqui é um trabalho do Centro de Controle de Doença da China, em que eles relataram 72 mil casos de Covid-19, que ocorreu até em fevereiro de 2020. Então, desses 72 mil casos, 87% a média de idade era de... A média de idade não, a idade dos pacientes era de 30 a 79 anos. A doença, como eu falei, foi leve em 81% dos casos, grave em 14% e uma doença crítica em 5%. Nesses pacientes com doença leve, como eu falei, ou eles não tiveram pneumonia, ou o paciente evoluiu com uma pneumonia leve, grave em 14% e podendo o paciente ter dispneia, uma frequência respiratória aproximada de 30 incursões por minuto, o paciente teve uma leve queda de saturação, ou o paciente crítico, que aí evoluiu com falência respiratória, os pacientes evoluíram com falência respiratória, choque séptico ou disfunção múltiplas de órgão. Em relação à taxa de letalidade desses pacientes, foi de 2,3% maior em paciente idoso, chegando a 14,8% de letalidade em pacientes com mais de 80 anos. 8% em pacientes com idade de 70 a 79 anos. A gente vê aqui que não houve óbitos em menores de 9 anos e também nos casos leves ou críticos, os casos graves. Só teve óbito nos casos graves. E a letalidade, então, foi elevada em idosos e em pacientes com comorbidades, como doença cardiovascular, diabetes, doença pulmonar crônica, hipertensão e câncer. Esse dado dá para a gente avaliar melhor a letalidade, também é desse estudo. Então, a gente vê aqui que a letalidade nas populações jovens é bem mais baixa, de 50 a 59 anos, 1,3%, de 60 a 69 anos, 3,6%, 8% acima dos 70 e quase 15% acima de 80 anos. Em relação às comorbidades desses pacientes que foram a óbito, então, a maioria dos pacientes tinham doenças cardiovasculares, depois diabetes, depois doença respiratória crônica, depois hipertensão e câncer. Em relação à letalidade, variando através dos países, a gente vê aqui que a letalidade da China até essa data desse gráfico, onde na China, por exemplo, até essa data tinham ocorrido aproximadamente 3 mil óbitos, a letalidade foi de 3,9%. Coreia do Sul, uma letalidade mais baixa de 0,7%, onde a gente vendo que está com o maior problema, né, atual, a letalidade está sendo maior, cerca de 5%. Comparando a letalidade da Covid-19 com as outras doenças causadas por coronavírus, ainda está uma letalidade menor. Como eu falei, a letalidade com os dados até ontem da Organização Mundial da Saúde, uma letalidade geral de 3,9%, sendo que a SARS de 2002 a letalidade era 9,6% e a MERS 34% de letalidade. Sobre o tratamento da Covid-19, o tratamento basicamente é suporte clínico. Até o momento, a gente não tem um medicamento específico. Há alguns relatos na literatura do uso de antirretroviral, lopinavir com ritonavir, cloroquina, interferon e corticoide, mas não existe nenhuma evidência comprovada de segurança e eficácia. O
corticoide, por sua vez, a gente sabe que em até algumas viroses, o paciente evolui com um desfecho clínico pior, então não tem indicação de corticoterapia. Um antiviral novo, o Remdesivir, aparentemente está apresentando maior benefício dos pacientes com Covid-19, mas é uma droga que ainda está em estudo clínico. Então, não existe ainda nenhuma comprovação científica de algum medicamento específico para a Covid-19, e o protocolo do Ministério da Saúde, então, não inclui nenhum medicamento específico para essa infecção. No tratamento do paciente, a gente deve considerar os diagnósticos diferenciais. Naqueles pacientes que a gente tem também suspeita para influenza, a gente não pode retardar o início do tratamento com oseltamivir, principalmente naqueles pacientes com maior risco de complicação de influenza, conforme o protocolo de influenza, que são os pacientes imunossuprimidos, gestantes, puérperas, pacientes idosos. Segundo o protocolo do Ministério, em pacientes muito imunocomprometidos, nós temos que considerar uma hospitalização. Esses pacientes podem evoluir com uma complicação da Covid-19. Em relação ao suporte clínico, de forma mais detalhada, a oxigenoterapia suplementar deve ser imediata a paciente com síndrome respiratória aguda grave, dificuldade respiratória, hipoxemia ou choque. O tratamento deve ser conservador com os fluidos, quando o paciente não tem evidência de choque e tem síndrome respiratória aguda grave. A gente deve entrar com antimicrobiano empírico para tratar todos os patógenos prováveis que causam a síndrome respiratória aguda grave dentro de 1 hora da avaliação inicial de pacientes com sepse. Então, a gente deve considerar esse paciente com quadro de sepse. A gente não pode atrasar o antibiótico deve ser dado na primeira hora dessa avaliação inicial. Como eu falei, a gente não deve usar corticoide sistêmico de rotina para tratar pneumonia viral ou síndrome respiratória aguda grave. Se esse paciente evolui com choque séptico, aí a gente vai dar o corticoide e ele não responde à ressuscitação volêmica, aí a gente vai avaliar o corticoide para o choque séptico, mas não para o tratamento da pneumonia viral ou síndrome respiratória aguda grave. A gente deve fazer monitorização contínua desses pacientes que evoluem com maior gravidade, avaliar as comorbidades para o atendimento individualizado, fazer o tratamento da insuficiência respiratória hipoxêmica e síndrome do desconforto respiratório agudo, gerenciamento do choque séptico e prevenção de complicações. Essas complicações quais são? O que a gente deve prevenir? Então, prevenir complicações que podem ocorrer durante a assistência do paciente. Então, prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde, a gente tomar todas as medidas de prevenção e cuidados em relação aos dispositivos invasivos do paciente. Então, os cuidados com sonda vesical de demora, catéter venoso central, o paciente que está em ventilação mecânica. A gente tem que prevenir úlceras de decúbito do paciente, fazendo a mudança de decúbito do paciente no tempo correto, venoso, então gerenciar, fazer essa prevenção de possíveis complicações da assistência. Em relação às gestantes, as consequências para as gestantes dessa infecção ainda estão incertas, tanto para a mãe quanto para a criança, mas algumas possibilidades devem ser consideradas, por ser uma doença nova em que a gente ainda está conhecendo. Há um trabalho do Lancet, agora de março de 2020, em que eles sugerem um possível monitoramento, um possível protocolo de atendimento dessas gestantes com Covid, e aí seriam gestantes já com confirmação da doença. Então, monitorização de crescimento fetal bimensal com ultrassom e Doppler, para a gente avaliar a restrição de crescimento intrauterino. A gestante com pneumonia por Covid deve ser tratada com equipe multidisciplinar em centro terciário.
A gestante que evolui com sepse, é recomendável o tratamento dela em terapia intensiva. Em relação ao momento do parto, isso deve ser individualizado, né? Eles sugerem que se faça o parto vaginal, se possível, evitando exaustão da paciente, para evitar um possível procedimento cirúrgico e uma possível complicação pós-cirúrgica de um parto cesáreo. A paciente que evolui com choque séptico, falência de órgão, sofrimento fetal, aí sim, considerar fortemente a cesariana. Os recém-nascidos dessas mães devem ser isolados por 14 dias e o aleitamento não é recomendado. Todas essas indicações, só lembrando, é dessa publicação nova. É uma sugestão de protocolo desses autores que são europeus. É importante a gente reforçar que não é porque o paciente tem uma suspeita de COVID ou até uma confirmação que ele tem indicação de internação. O que vai dizer se o paciente precisa ou não ficar internado é o quadro clínico do paciente. Então, se for optado por alta após a avaliação desse paciente durante os primeiros 7 dias do início do quadro, a equipe deve alertar o paciente para a possibilidade de piora tardia do quadro clínico e possíveis sinais de alerta para complicação, que são aparecimento de febre nos casos inicialmente afebris, elevação ou retorno da febre, se o paciente já estava febril, ou taquicardia, dor pleurítica, fadiga e dispneia. A equipe deve orientar quanto à prevenção de transmissão para os contatos, orientar o paciente os pacientes suspeitos ou confirmados em relação ao isolamento domiciliar por 14 dias. Se o paciente tolerar, ele ficar de máscara cirúrgica no domicílio e a gente reforçar questões quanto à etiqueta respiratória, higiene das mãos no domicílio. A equipe deve considerar se o ambiente residencial é adequado e se o paciente é capaz de seguir as medidas de precaução recomendadas. Então, para quem tiver interesse, para quem ainda não viu, esse é o protocolo de manejo clínico do novo coronavírus do Ministério da Saúde, está disponível no site, assim como outras publicações do Ministério. Ele não só fala do manejo clínico, do quadro clínico, da infecção em si, mas também sobre as medidas de prevenção e cuidados durante a assistência. Então, o que a gente inclui na definição de casos até agora? Então, essas definições de casos é de acordo com o último boletim do Ministério da Saúde, até esse fim de semana, até 3 dias atrás, então. Então, a primeira situação é para o paciente viajante, uma pessoa que nos últimos 14 dias retornou de viagem internacional de qualquer país e apresente febre, mais pelo menos um sinal ou sintoma respiratório, que pode ser tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal, conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, queda de saturação de O2, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia. Então, essa é a situação 1. A situação 2 é um paciente que teve um contato próximo nos últimos 14 dias com um caso suspeito ou confirmado para COVID e apresente febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório. E o caso provável, que é o paciente com contato domiciliar, uma pessoa que nos últimos 14 dias resida ou trabalha no domicílio de caso suspeito ou confirmado para COVID e apresente febre ou um sintoma ou sinal respiratório. E nesse caso, a gente deve considerar outros sinais inespecíficos, como fadiga, mialgia, artralgia, dor de cabeça, calafrio, gânglios linfáticos aumentados, diarreia, náusea, vômito, desidratação e inapetência. A gente deve lembrar que a febre a gente considera acima de 37,8, e a febre pode não estar presente em pacientes muito jovens, em crianças muito jovens, idosos, imunossuprimidos ou em situações em que o paciente possa ter utilizado medicamento antitérmico, principalmente de horário. Aí nessa avaliação a gente tem que
avaliar essas questões. E a equipe deve considerar a febre relatada pelo paciente, mesmo não aferida. O que é um contato próximo de caso suspeito ou confirmado de COVID? Então, o que está incluído, segundo o Ministério da Saúde, esse contato próximo? Uma pessoa que teve um contato físico direto com o paciente, uma pessoa que tenha contato direto desprotegido com secreção infecciosa, por exemplo, sendo tossida, tocando tecido de papel usado com a mão nua sem proteção. Uma pessoa que teve contato com o paciente por 15 minutos, a uma distância inferior a 2 metros, por pelo menos 15 minutos, a uma distância inferior a 2 metros. Ou uma pessoa que esteve num ambiente fechado, por pelo menos 15 minutos e a uma distância inferior a 2 metros. Um profissional de saúde ou outra pessoa que cuida diretamente de um caso COVID, ou trabalhadores de laboratório que manipulem a amostra de um caso sem EPI ou com uma possível violação do EPI. Aqui, o Ministério da Saúde inclui um passageiro de uma aeronave sentado no raio de 2 assentos em qualquer direção de um caso confirmado COVID, seus acompanhantes ou cuidadores e os tripulantes que trabalharam nessa seção da aeronave. O contato domiciliar de um caso suspeito ou confirmado de COVID é quando uma pessoa reside na mesma casa, no mesmo ambiente desse caso suspeito ou confirmado. Então, a gente tem que avaliar tudo isso, avaliar o grau de exposição do contato. Essa avaliação deve ser individualizada considerando o ambiente e o tempo de exposição. Então, aqui é um fluxograma, onde a gente coloca, né, a situação 1, a situação 2 e a situação 3. E aí a gente vai avaliar se entra ou não da definição de caso suspeito ou provável para ser avaliado se vai ser coletada a amostra respiratória para pesquisa de outros vírus respiratórios e de coronavírus. E aí o caso vai ser avaliado, confirmado ou descartado. Então, aqui é o fluxograma do Ministério da Saúde para atendimento e detecção precoce de COVID em pronto atendimento em UPA 24 horas e unidade hospitalar não definida como referência. Então, se o indivíduo tiver com febre e ou sintoma respiratório, a gente vai fazer a abordagem, esse paciente deve passar por uma abordagem inicial, que deve ser realizada pelo primeiro trabalhador em contato com o paciente e avaliar essas definições de caso suspeito ou provável que eu coloquei nos slides anteriores. Se o paciente não entra nessas definições, vai seguir a rotina estabelecida pelo serviço de saúde. Se o paciente entra nessas definições, então deve ser fornecida imediatamente a máscara cirúrgica para o paciente, o profissional também deve colocar uma máscara cirúrgica, até finalizar esse atendimento inicial e encaminhar o indivíduo para um ambiente isolado e realizar a classificação de risco. Na classificação de risco, vai confirmar se o paciente se enquadra nessas definições de caso e se ele for enquadrado, vai encaminhar para o atendimento médico naquele local de isolamento, notificar o caso e proceder com coleta de amostra para o diagnóstico. Se o serviço for apto à coleta, vai fazer a coleta. Se o serviço não for apto, vai acionar o serviço de transporte pactuado no plano de contingência e encaminhar o indivíduo para o serviço de referência estabelecido para fins da coleta. O paciente vai passar por avaliação médica para ver se tem necessidade de internação, lembrando que o que vai dizer se o paciente tem necessidade de internação é o quadro clínico do paciente, e aí vai proceder com fluxo institucional para avaliar se o paciente vai ser encaminhado para alguma unidade de referência. E se o paciente receber alta, a gente deve realizar o contato com a Secretaria Municipal de Saúde para transporte e procedimentos necessários ao isolamento e acompanhamento domiciliar pela atenção primária. Liberar o paciente somente com sumário de alta devidamente preenchido e com essas orientações bem solidificadas. Aqui é o fluxograma em atendimento de hospital referência já dentro da instituição, e aqui o paciente referenciado.
Em relação a, vamos começar a falar então das medidas de prevenção. Quais as medidas gerais, as medidas de prevenção não farmacológicas? Então, a etiqueta respiratória, que eu vou falar a respeito um pouquinho mais para frente. O isolamento dos pacientes sintomáticos, domiciliar ou hospitalar, daqueles casos internados, por até 14 dias. Então, aqui é o isolamento de paciente sintomático. A triagem em serviço de saúde, a gente recomenda que os pacientes com forma leve de doença não procure atendimento em UPA, em serviço terciário, que esse paciente procure a unidade básica para não sobrecarregar o serviço, as UPAs e os serviços terciários. Seguir a recomendação correta de uso de EPI para doentes, contatos domiciliares e profissionais. Monitoramento dos contatos próximos e domiciliares. A notificação, né? Incluindo a divulgação das definições de caso atualizadas e sensibilização da rede de saúde pública e privada para a identificação desses casos. A comunicação com realização de campanha nas mídias para sensibilizar e orientar a população quanto à importância da etiqueta respiratória e o auto-isolamento na presença de sintomas. Em relação ao medicamento de uso contínuo, o Ministério está estimulando a prescrição com uma validade ampliada, principalmente agora no outono e inverno, para reduzir o trânsito desnecessário nas unidades de saúde e farmácia. E reforçar que serviços públicos e privados tenham disponíveis locais para lavar as mãos com frequência, preparação alcoólica para a higienização das mãos, toalhas de papel descartável e ampliação da frequência de limpeza de superfícies mais tocadas, como corrimão, maçaneta, banheiros com desinfetante adequado. Essas medidas de prevenção não farmacológicas são importantes porque a gente vai reduzir e achatar a curva da epidemia. Então, a gente vê aqui uma curva de casos que pode ocorrer se medidas não forem tomadas, e a gente vê aqui, nessa linha tracejada, a capacidade do sistema de saúde. Então, se nenhuma medida for tomada, se a população não colaborar com todas essas medidas recomendadas que a gente está ouvindo do Ministério da Saúde, que a gente tem ouvido até na própria mídia, em relação a isso que eu falei, isolamento domiciliar de sintomático, higienização das mãos, a gente evitar aglomeração, evitar locais com aglomeração. Então, se essas medidas não forem tomadas, a curva vai ser muito maior e vai ultrapassar a capacidade do sistema de saúde. Se a gente seguir essas medidas, a gente vai poder reduzir a transmissão e atrasar o pico dessa epidemia. E aí a gente vai conseguir manter o número de casos dentro ou no limite da capacidade do sistema de saúde. Então, é por isso que é tão importante a gente seguir todas as recomendações que eu coloquei nas medidas não farmacológicas. Sobre o atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e transporte entre as instituições dos pacientes, então o paciente deve ser isolado durante o transporte, ele deve usar máscara cirúrgica a todo momento. A gente deve estimular a ventilação do veículo para aumentar a troca de ar, utilizar EPIs quando em contato com caso suspeito, higiene das mãos com preparação alcoólica frequente, orientar os pacientes e os acompanhantes quanto à importância da higiene das mãos frequente, comunicar imediatamente o profissional do serviço de atendimento ambulatorial ou PA, se caso suspeito ou confirmado, principalmente se o paciente está sendo transportado. Então, a gente tem que informar a unidade em que o paciente está indo, para a unidade se preparar. Limpeza e desinfecção de todas as superfícies internas do veículo após a realização do transporte desse paciente. Aí pode ser feita com álcool 70%, hipoclorito de sódio ou outro desinfetante indicado. E reforçar a provisão de todos os insumos necessários no transporte desse paciente dentro do veículo, né? Todos os EPIs, a disponibilização de preparação alcoólica. E é importante a gente reforçar que se esse transporte entre instituição não for necessário, ele deve ser evitado, né?
Então, o paciente deve ser transportado se realmente for necessário. Falando das medidas de prevenção, a gente tem que reforçar sempre a questão da precaução padrão. Qual é a medida mais importante na precaução padrão? É a higienização das mãos. Então, durante a assistência, a gente não pode esquecer da higienização das mãos nos 5 momentos essenciais recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Então, antes de tocar o paciente, antes de realizar procedimento asséptico no paciente, após o risco de exposição a fluido corporal, após tocar o paciente, após tocar superfícies próximas ao paciente. Além dos 5 momentos, a gente deve lembrar o passo a passo correto para a higienização das mãos, com água e sabão ou com preparação alcoólica. A gente lembrar das indicações de higienização das mãos. Então, quando a mão está visivelmente suja, a gente deve higienizar com água e sabão. Se a mão não está visivelmente suja, a gente deve utilizar a preparação alcoólica e não existe um número limite de vezes para a gente usar a preparação alcoólica. A gente pode usar o álcool em gel, o álcool em espuma várias vezes seguidas, de acordo com a sua sensação. Às vezes a gente usa muitas vezes, a mão começa a ficar com a sensação um pouco desagradável, pegajosa, aí a gente vai lavar com água e sabão. Além da higienização das mãos, faz parte da precaução padrão a etiqueta respiratória. Então, a etiqueta respiratória, gente, ela vem sendo reforçada desde a pandemia de influenza, em 2008, 2009, de H1N1. Então, nada mais é do que qualquer pessoa, paciente, profissional da saúde, qualquer pessoa deve seguir. Se a gente tossir e espirrar, a gente não deve usar as mãos, porque as mãos são um dos principais veículos de transmissão da gripe. A gente tem que cobrir a boca ou o nariz ao tossir e espirrar com um lenço de papel. E descartar o lenço usado no lixo, logo em seguida. Na falta de um lenço, a gente deve usar a parte interna do braço na área superior das mangas da roupa. Por quê? Porque essa parte interna do braço a gente não vai conseguir ficar tocando com ela superfícies. Então, a gente não vai transmitir essas partículas de vírus. Se o paciente tiver com sintoma de gripe, ele deve solicitar uma máscara à recepção. Se ele tiver com sintoma de gripe, ele deve se manter distante, pelo menos 1 metro das pessoas. Lembrando que se o paciente tosse ou espirra, o paciente com Covid, a partícula em geral, ela fica até 1 a 2 metros de distância, ela não fica de mais tempo distante no ar, mais tempo não, em distâncias maiores do que essa no ar, a não ser quando tem algum procedimento que gera aerosol, e a higienização das mãos com frequência, sempre após tossir ou espirrar, usando água e sabão ou preparação alcoólica. Aqui é um exemplo de cartaz que pode ser colocado nas recepções, estimulando, se o paciente tiver com febre, tosse ou algum sintoma de gripe, solicitar uma máscara para recepção, sempre a gente pensando no uso racional de EPI, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Então, essa é a recomendação de medidas a serem implementadas para a prevenção do novo coronavírus, recomendado pela nota técnica do Ministério da Saúde, colocando quais os EPIs que a gente deve utilizar. Então, se o paciente for suspeito ou confirmado e os acompanhantes, por exemplo, se eles estiverem na recepção ou eles estão andando no hospital, em um lugar aberto, eles devem usar máscara cirúrgica, lenço de papel, a gente deve reforçar a questão da etiqueta respiratória e de higiene das mãos para o paciente. Já os profissionais responsáveis pelo atendimento desse paciente ou confirmado, ou seja, equipe de enfermagem, o médico que vai avaliar ou que vai assistir o paciente, se o paciente estiver internado, então essa equipe deve fazer a higienização das mãos frequente, utilizar gorro, óculos de proteção ou protetor facial, máscara, avental, impermeável de manga longa e luva de procedimento. Então, atenção aqui, que deve ser utilizada máscara de proteção respiratória, tipo N95 ou PFF2, sempre que for realizar procedimento gerador de aerosol, como, por exemplo, intubação
orotraqueal, ventilação não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, indução de escarro, coleta de amostra nasotraqueal e broncoscopia. Então, se a equipe, se o profissional for fazer algum procedimento que gere aerosol e alguém que estiver auxiliando ele nesse procedimento, aí sim deve ser recomendada a máscara N95. Essa é a recomendação do Ministério e da Organização Mundial da Saúde. Para a realização de outros procedimentos que não gerem aerosol, o serviço pode avaliar a disponibilidade de N95, não havendo obrigatório o uso de máscara cirúrgica. Em relação aos profissionais de apoio que vão entrar no quarto, é importante a gente reforçar que a gente sempre deve evitar a entrada de profissionais desnecessariamente à área de isolamento do paciente, mas esses profissionais, caso necessário, vão fazer higienização das mãos, utilizar gorro, óculos ou protetor facial, máscara cirúrgica e avental impermeável de manga longa. Em relação às recepcionistas, os vigilantes ou outros que atuem no acolhimento inicial do paciente, naquele atendimento rápido do paciente, a gente deve orientar a higienização das mãos e esses profissionais devem utilizar máscara cirúrgica. É importante a gente reforçar que a máscara cirúrgica é uma das medidas de prevenção para limitar a propagação de doença respiratória. No entanto, ela é insuficiente para fornecer o nível seguro de proteção e outras medidas devem ser associadas, como higiene das mãos, antes e após a utilização dessas máscaras. A gente tem que, principalmente nesse momento em que existe uma preocupação nacional, local e mundial em relação ao quantitativo de EPI, a gente deve tomar cuidado com o uso desnecessário, com o uso não indicado dessas máscaras, podendo gerar custo desnecessário e até um desabastecimento, e cria uma falsa sensação de segurança que pode levar o profissional a negligenciar outras medidas importantes, como a prática de higiene das mãos. A máscara deve ser apropriadamente ajustada à face para garantir a eficácia e os profissionais devem ser orientados quanto ao uso de EPI. Em relação ao procedimento que gera aerosol, quando eles forem realizados, preferencialmente na unidade de isolamento, se possível, se houver pressão negativa e filtro EPA. Na ausência desses mecanismos, colocar o paciente num quarto com porta fechada e restringir o número de profissional durante esses procedimentos, como eu comentei. Então, aqui é a sequência correta de colocação de EPI. É importante lembrar, gente, que os EPIs devem ser colocados e retirados na antessala ou fora do local de atendimento do paciente. Então, a paramentação inclui o gorro, eu coloquei aqui porque o gorro não está nessa figura, mas a paramentação correta é a sequência: primeiro capote, depois máscara, óculos e luva por fim. O gorro pode ser colocado aqui. O mais importante é a sequência, a gente não esquecer da retirada correta dos EPIs, porque esse é o momento mais crítico em que o profissional deve ter muita atenção para diminuir o risco de se contaminar. Então, o correto é ele retirar as luvas primeiro, após isso o capote. Após a retirada do capote, como a gente, às vezes, ao dobrar o capote, a gente pode ter contato com a superfície que teve contato com o paciente, então a gente já deve higienizar as mãos. A gente retira o óculos, retira o gorro e, por fim, a gente retira a máscara. Tudo isso após sair da área de isolamento do paciente. Alguns detalhes importantes sobre o uso de EPI: as luvas devem ficar por cima do punho do capote. Se a gente estiver usando máscara, a gente deve evitar tocar nas máscaras. Após a remoção, ou sempre que tocar inadvertidamente uma máscara usada, a gente deve higienizar as mãos. Se a máscara estiver úmida, a gente deve substituir a máscara. A gente deve trocar as luvas durante o contato com o paciente, se mudar de um sítio corporal contaminado para outro limpo ou quando ela estiver danificada. E isso a gente deve seguir para qualquer paciente na assistência. O uso de luva não substitui a higiene das mãos, então a luva é para proteção do profissional da saúde,
não vai substituir a necessidade, né? A gente deve higienizar as mãos. A gente tem que tomar cuidado para fazer a técnica correta de remoção de luva, para evitar a contaminação das nossas mãos. Aqui, por exemplo, a gente deve primeiramente retirar a primeira luva e essa mão, a mão que a gente retirou a luva vai estar limpa. E aí a gente coloca um dedo por baixo da segunda luva e puxa a segunda luva para cima, não contaminando as nossas mãos. Em relação a, como eu falei, após a remoção do capote, a gente deve imediatamente higienizar as mãos para evitar a contaminação. E a gente sempre deve usar óculos limpos, né? O óculos deve ser desinfetado a cada uso no paciente. Em relação ao isolamento do paciente, o paciente deve ficar idealmente num quarto privativo com porta fechada e bem ventilado. Caso o serviço não disponha número suficiente de isolamento, a gente pode fazer um isolamento por coorte de paciente com suspeita ou confirmado de Covid, mantendo uma distância mínima de 1 metro entre os leitos e restringindo ao máximo o número de acesso às áreas, principalmente incluindo o acesso de visitas. Os profissionais para trabalharem somente nessa área de isolamento, evitando circulação para outras áreas de assistência. A equipe deve sinalizar a porta de onde o paciente estiver internado com placa de precaução de contato, gotícula e aerosol, para avisar o tipo de isolamento do paciente. O acesso deve ser restrito aos profissionais envolvidos na assistência direta. A gente deve restringir a entrada de acompanhante visitantes ou profissionais da saúde com doença respiratória aguda, para não agravar o quadro do paciente e para não expor também esse paciente, que possivelmente pode estar doente, ao risco. Em relação à assistência, é interessante todos os serviços que tiverem um paciente internado ou paciente sendo avaliado, manter um registro de todas as pessoas que entraram em contato com o paciente no isolamento. A gente sugere um controle que pode ser fixado na porta de entrada do quarto mesmo, uma folha de papel, fora do quarto, obviamente, e aí cada profissional pode colocar o seu nome se tiver tido, se entrou no quarto do paciente. Manter um abastecimento contínuo de insumo de higienização das mãos, EPI, é importante manter o EPI próximo, né, à entrada do paciente ou na sala. Lixeira com tampa e abertura sem contato manual. A gente deve evitar tocar superfície próxima ao paciente, mobiliário ou equipamento para a saúde desnecessariamente, e mesmo superfície fora do ambiente do paciente, com luva, outro EPI ou mão contaminada. Ou seja, se a gente vai prestar assistência ao paciente, a gente deve controlar as nossas mãos para não ficar tocando em todas as superfícies. A gente, inclusive, deve evitar de tocar os olhos, o nariz e a boca se a gente estiver paramentado e mesmo se a gente não estiver paramentado. Dentro do hospital, a gente deve tomar esse cuidado. Fora do hospital também, a gente está reforçando aqui para toda a população a importância de etiqueta respiratória, higienização das mãos e a gente evitar de tocar os nossos olhos, nariz e boca para a gente não transmitir micro-organismos para nós mesmos ou a gente ser veículo de transmissão para outras pessoas. A equipe assistente para minimizar o risco de transmissão da doença, ou seja, reforçar também para o paciente a importância da higienização das mãos, etiqueta respiratória, uso de máscara comum. Se o paciente for realizar algum exame externo, esse paciente vai usar a máscara comum ao sair do quarto. Os equipamentos de uso exclusivo, né, devem ficar no quarto do paciente, estetoscópio, esfigmo, termômetro, glicosímetro, e para quando o paciente receber a alta, for transferido, aí sim realizar a desinfecção desses equipamentos. Então, a gente não pode compartilhar de forma nenhuma ou fazer a desinfecção após cada uso nesses pacientes. A alimentação do paciente, a gente recomenda, né, que os materiais sejam descartáveis, e a gente, se possível, evitar que a equipe de nutrição entre no quarto. O técnico de enfermagem mesmo pode entregar
o alimento para o paciente, e a recomendação é manter o paciente em isolamento até a alta e isso ser discutido com os órgãos competentes. Em relação ao processamento de produto da saúde, gente, por exemplo, material de assistência respiratória, não existe nenhuma recomendação, orientação especial para o paciente com Covid-19. Então, o CME do hospital deve seguir a RDC 15 de 2012, a gente só orienta o cuidado no transporte desse material, né? Em relação à limpeza e desinfecção de superfície, isso é muito importante. Então, a desinfecção, a gente recomenda que a desinfecção concorrente terminal desse isolamento seja feita após a dos demais leitos, né, exceto em caso de demanda espontânea. A limpeza da unidade do paciente é muito importante, então fazer aquela, principalmente se o paciente estiver em uma unidade crítica, então fazer em cada plantão a limpeza da unidade do paciente, a desinfecção que envolve grade do leito, mesa de cabeceira, aparelho, suporte de soro e mesa de refeição com o saneante recomendado pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. Então, isso é muito importante. Reforçar a limpeza e desinfecção das superfícies mais tocadas, né? Não esquecer das maçanetas, dos interruptores, dessas superfícies que toda a equipe mais toca dentro do ambiente hospitalar. Atenção na desinfecção da matéria orgânica, né? Para fazer a limpeza e desinfecção de forma correta. Todos os equipamentos da limpeza deverão ser limpos a cada término da jornada de trabalho, ainda com o profissional usando EPI e evitando o contato com material infectado. Usar kits de limpeza e desinfecção de superfície exclusiva, de preferência a equipe de limpeza deve usar aqueles panos descartáveis de limpeza para limpar a superfície do paciente e após descartar, e fazer a desinfecção depois dos equipamentos de limpeza, né? De preferência ou com saneante recomendado pela CCIH do serviço, ou, por exemplo, hipoclorito. Em relação ao processamento de roupas, também não existe nenhuma recomendação de lavagem especial. Na retirada das roupas, retirada de lençol, de camisola do paciente, deve haver o mínimo de agitação e manuseio para diminuir a dispersão de partículas. Os resíduos desses pacientes, então, vão ser resíduos infectantes, e aí a gente deve seguir a rotina. A gente tem que lembrar que a Covid-19 é um evento de saúde pública de notificação imediata. Então, a notificação deve ser imediata, deve ser realizada por meio de comunicação mais rápido possível, em até 24 horas a partir do conhecimento do caso que se enquadre na definição de suspeito, através de meio telefônico, telefone para vigilância municipal em horário comercial ou telefone de plantão, meio telefônico do CIEVS nacional, se precisar, meio eletrônico através de e-mail também. Então, a gente tem que notificar as autoridades competentes. A coleta do exame. O exame, em geral, é coletado através de suave de naso e orofaringe, ele pode ser feito também em amostras respiratórias. Eu vou mostrar para vocês um vídeo mostrando a técnica de coleta do exame. Suave de nasofaringe e orofaringe. Há 3 pontos antes da demonstração da técnica. As amostras clínicas deverão ser coletadas no primeiro momento de contato com o caso suspeito, preferencialmente até o 3º dia após o início dos sintomas, podendo se estender até o 7º dia. Somente devem ser usados suaves de raio estéreo com hastes de plástico, pois outros suaves podem conter substâncias que inibem alguns ensaios moleculares. Verificar, antes de começar a coleta, a existência de todo o material necessário e usar sempre os EPIs para a coleta do material biológico. Os materiais necessários são soro fisiológico, 3 suaves de rayon, tesoura, criotubo, etiqueta de identificação contendo nome do paciente, data de nascimento, data da coleta, hora da coleta e o tipo de material coletado. Antes
Antes de iniciar o procedimento, realize a higienização das mãos e faça o uso dos EPIs. Os EPIs são avental impermeável, máscara N95, gorro, óculos de proteção e luvas de procedimento. Antes de iniciar a coleta, abre o tubo. Coloque 3 ml de soro fisiológico. Examine a cabeça do paciente. Examine a fossa nasal com o intuito de verificar a presença de secreções. A inspeção é feita deslocando-se a ponta do nariz para cima com o dedo polegar. O objetivo do suave é colher o esfregaço de células e não secreção nasal. Pegue o primeiro suave e o insira pela narina até a região posterior do meato nasal. Faça a coleta friccionando o suave, rodando, tentando obter células da mucosa. Coloque o suave no criotubo, corte a parte sobressalente da haste do suave. Repita o mesmo procedimento na outra narina. Pegue o terceiro suave para coleta na orofaringe. Insira o suave pela boca, na parte posterior da faringe e áreas tonsilares, evitando tocar a língua e os dentes. Coloque o suave no tubo, contendo os suaves da nasofaringe e corte a parte sobressalente da haste do suave. As amostras devem ser mantidas refrigeradas de 4 a 8 graus Celsius e devem ser enviadas em até 24 horas da coleta. Na impossibilidade de envio dentro desse período, recomenda-se congelar as amostras a menos 70 graus Celsius até o envio, assegurando que mantenham a temperatura. O transporte até o LACMT deverá ser realizado em botijões de nitrogênio para garantir a temperatura de congelamento e a qualidade da amostra, salvo as amostras coletadas e entregues em 24 horas. Para o envio da amostra ao LACMT, é necessário realizar o cadastro no GAU-MT conforme imagem. E, por fim, eu queria reforçar a questão das medidas de prevenção, as medidas de prevenção não farmacológicas, a higienização das mãos, não só no ambiente hospitalar, mas que se torne um hábito no dia a dia de cada pessoa, principalmente após a gente tossir e espirrar, seguir a etiqueta respiratória e após a gente tocar superfícies frequentemente tocadas por outras pessoas. Mais uma vez, evitar aglomeração, procurar nesse momento Então, eu queria, por fim, reforçar as medidas de prevenção, não só do ambiente hospitalar, mas que se torne um hábito no dia a dia de todas as pessoas. A gente higienizar as mãos com água e sabão ou com preparação alcoólica, álcool em gel, principalmente após tossir e espirrar, seguindo a etiqueta respiratória, ou após a gente tocar superfícies frequentemente tocadas, a gente evitar aglomeração, procurar evitar desnecessariamente de casa, frequentar reuniões, principalmente nesse momento em que pode
haver uma disseminação cada vez maior ou não de casos. Eu agradeço a atenção de todos. Uma questão ali, gostaria de confirmar a informação a respeito de pacientes curados com Covid-19, na qual a perda de capacidade pulmonar entre 20% e 30%. Sinceramente, eu não li esse dado. Eu acho que é um dado que a gente vai saber ao certo conforme a epidemia for ocorrendo, a gente ter mais dado na literatura e a gente ter um segmento maior desses pacientes. Eu acho que, como eu disse, eu não li nada a respeito, mas eu acho que essa informação vai surgir com o tempo e com os estudos que forem aparecendo. Quais as medidas adotadas nos casos da população privada de liberdade, principalmente as das cadeias públicas do interior do estado? Não temos dúvidas com relação à visita, e sim da população privada de liberdade. Usando bom senso, né? Qualquer visita, eu acho que qualquer aglomeração, até visitas de pacientes internados agora nesse momento, deve ser bem avaliada. Então, a gente avaliar bem a necessidade e a quantidade de visitas. Deve haver uma triagem nesses serviços, né? Nesses serviços, os funcionários devem fazer uma triagem até dessa população para possíveis pessoas que tiverem sintomas de gripe, não fazer a visita dessa população, e das pessoas que estão com sintomas gripais, com febre, não receberem visitas e também, dentro da medida do possível, evitar o contato ali com outras pessoas assintomáticas. Na medida do possível, a gente sabe que às vezes nem sempre o espaço físico é uma coisa possível nesses locais. A máscara de tecido confeccionado pelo hospital também tem a mesma eficácia da máscara cirúrgica? Não existe recomendação nenhuma e a gente deve desestimular o uso de máscara de tecido. A máscara de tecido não é considerada como um EPI, tá, gente? Nas unidades básicas de saúde, devemos usar máscara o tempo todo, porque essa informação está se disseminando. Eu tentei reforçar no vídeo justamente por isso. A gente tem que usar os EPIs racionalmente, porque senão a gente vai ficar sem o abastecimento adequado de EPI, vai faltar máscara para todo mundo, não só aqui no estado, mas, como eu falei, é uma preocupação nacional e até mundial. Então, assim, essas unidades básicas, gente, a gente tem que reforçar muito a questão da triagem do paciente. Então, é importante fazer um treinamento na recepção para esse paciente que tenha sintoma gripal, que tenha febre, já seja detectado o mais rápido possível ao ele entrar na unidade e aí já oferecer uma máscara e, se precisar, já direcionar ele para um local mais isolado, mais separado dos outros pacientes, ou um local que ele vai ser atendido. Então, não acho que é o mais adequado, como eu falei, trabalhar de máscara o tempo todo, pelo menos nesse momento. Eu acho que a gente tem que reforçar a triagem, e aí sim, se a recepção for atender um paciente com sintoma gripal, com febre, coloca uma máscara, tá? Em relação à coleta do exame, no tubo Falcon coloco o soro fisiológico 2 ml, eu perdi esse trecho, são 3 ml, tá? Que deve ser colocado no tubo. Como devemos proceder com atendimento odontológico gerador de aerosol nas UBS nesse cenário de Covid? Mais uma vez, eu acho que é muito importante a triagem desses pacientes, então a recepção, abordar o paciente, se ele tem histórico de viagem, se ele tem sintoma gripal ou febre, para a gente detectar esse paciente que pode ser um suspeito, e aí esse paciente não vai ser atendido. E acho que isso tem que ser discutido nos conselhos regionais de odontologia, no Conselho Nacional, para avaliar realmente a questão desses atendimentos ambulatoriais, principalmente os eletivos, avaliar se nesse momento os atendimentos vão continuar de forma normal ou não. Mas enquanto isso, reforçar a questão da triagem, e aí sim o profissional, se paramentar,
se for necessário, se o paciente tiver sintoma gripal. Mas se o paciente tiver sintoma gripal, eu acho que, na verdade, esse paciente não deveria receber o atendimento odontológico. A gente avaliar bem a necessidade desse atendimento. No vídeo da coleta foram utilizados 2 suaves, um na narina esquerda e outro na orofaringe. Depois... Não, gente, é que o vídeo a gente não mostrou as coletas nas 2 narinas, mas é um suave para cada narina e outro suave para a orofaringe. Então, no total, 3 suaves, tá? É que no vídeo foi falado, mas não mostrou essa outra coleta da outra narina. Gostaria de saber sobre o uso de anti-inflamatório. Como eu falei, é uma informação nova que surgiu na última semana, né? Que o uso de anti-inflamatório pode agravar o quadro do paciente com Covid. Isso é um relato dos países da Europa. Não existe ainda nada na literatura. Como eu reforcei, não tem indicação do uso de corticoide. E acho que a gente tem que tomar cuidado, então, na prescrição de anti-inflamatório, mas ainda a gente não tem dado na literatura especificamente falando disso. Devemos colocar todas as hastes no mesmo tubo? Sim. Aquele exame que mostrou no vídeo é teste rápido para diagnóstico? Não, gente, o exame que foi mostrado no vídeo é a coleta para envio do PCR, né? Para a gente fazer o exame no LACEN, o exame do PCR, que é a pesquisa do painel viral para outros vírus respiratórios e envio para o laboratório de referência nacional. Com relação às máscaras cirúrgicas, deve-se trocar de quanto em quanto tempo? Não existe essa recomendação específica. A gente orienta assim, que se o profissional sente que a máscara tá úmida, tá saturada, tá danificada, essa máscara deve ser trocada, a máscara cirúrgica. Coloca os 3 suaves do mesmo tubo? Sim, coloca os 3 suaves do mesmo tubo. O antibiótico de primeira escolha Frasais. Na verdade, a gente tem que considerar que o paciente que está evoluindo com uma síndrome respiratória aguda grave, ele tem um quadro pulmonar. Então, a gente tem que avaliar se a gente vai tratar esse paciente como considerar no diagnóstico diferencial desse paciente o diagnóstico de pneumonia comunitária, e aí a gente vai avaliar a instituição de antibiótico terapia empírica que você já está acostumado a prescrever nos pacientes com pneumonia comunitária. Se vai ser uma cefalosporina de 3ª geração, mais um macrolídeo, ou uma amoxicilina com clavulanato, mais um macrolídeo, mas a gente tem que avaliar também se o paciente usou antibiótico recentemente, a gente tem que pensar se o paciente pode, se tem necessidade da gente ampliar o espectro desse paciente, ou se o paciente ficou internado, usou antibiótico recentemente, a gente também tem que ampliar o espectro. Então, a gente tem que avaliar, foco pulmonar, o que eu quero tratar nesse paciente com foco pulmonar, uma pneumonia comunitária ou uma pneumonia comunitária num paciente que já tem uso prévio de antibiótico ou internação recente. Aí a gente vai avaliar qual o esquema que a gente vai utilizar. Ainda com relação a algum alerta dos medicamentos antihipertensivos que contém inibidor da enzima de conversão da angiotensina para essas pessoas, não. Pelos artigos que eu não li nenhum alerta a respeito. Eu vou ter que... eu não sei te dizer essa informação específica, não li nada a respeito. As condutas individuais. Então, assim, como eu falei, o paciente, se ele puder usar máscara cirúrgica, se ele tolerar, assim, é bom a gente lembrar que ele tem sintoma respiratório, então se ele puder ficar com máscara cirúrgica em casa, é melhor a gente evitar, a gente não compartilhar copos, talheres e pratos, estimular a higienização das mãos para toda a família, a questão da etiqueta respiratória, a própria pessoa trocar a própria roupa de cama, por exemplo, não compartilhar objetos como toalha de corpo ou toalha de rosto, usar preferencialmente sabonete líquido para a gente não compartilhar sabonete em barra também. Tomar cuidado com a questão do banheiro, né, gente? Porque já foi visto em alguns estudos que eles encontraram vírus nas fezes dos pacientes, então a gente recomenda que após
a utilização do banheiro por esses pacientes, faça a desinfecção do banheiro do vaso sanitário com água sanitária mesmo, tá? E desinfetar as superfícies, né? Pia, torneira, descarga que o paciente utilizar. Limpar as superfícies mais tocadas da casa, pode ser água sanitária ou álcool 70, né? As maçanetas das portas, interruptores. Então, essas medidas gerais, lembrando da etiqueta respiratória e higienização das mãos para todos da casa. O que seria um sinal de alarme para o paciente sair da quarentena domiciliar e buscar suporte hospitalar? Então, como eu falei, alguns sinais de alarme se o paciente, por exemplo, ele estava ou ele já começou o quadro febril e ele começa com uma febre. Se o paciente estava com uma febre baixa ou ele já tinha ficado sem febre e ele retorna a ter febre ou a febre começa a se elevar, o paciente ter taquicardia, palpitação, falta de ar, dor torácica, falta de ar cada vez mais progressiva. Aí esse paciente tem que ser, aí ele vai sair e ele tem que ser avaliado, tem que passar por uma avaliação médica. Precisamos saber se tem alguma recomendação especial para a população indígena. Aqui no Regional de Juína temos 2 casais e estão solicitando informações quanto ao manejo dessa população. Olha, não tem nada específico, são todas essas orientações que eu comentei para pacientes, para a população. O laboratório privado sempre deve mandar uma amostra para o LACEN como contraprova, não é? Sim. Por exemplo, em São Paulo, as amostras do Hospital Albert Einstein já foram validadas pelo Ministério da Saúde, porque eles já realizaram vários exames. Mas aqui em Cuiabá, o laboratório, a gente deve enviar, sim, a contraprova para o LACEN. O Ministério da Saúde está divulgando e incentivando a confecção e uso da máscara de tecido. Olha, acho que essa informação está inadequada, não li nada, nenhuma. Pelo contrário, não sei se foi na nota técnica ou no protocolo de manejo clínico, o Ministério desencoraja e não indica o uso de máscara de tecido. Como eu falei, não é recomendado máscara de tecido, então não pode reciclar SMS para confecção de máscara de tecido. Em qual notificação a equipe deve fazer? Então, deve notificar como síndrome respiratória aguda grave e também no REDCAP. Quanto tempo o vírus fica ativo no ambiente? Olha, tem um estudo que mostrou que o vírus pode ficar viável, né? Pode ser encontrado na superfície até 9 dias. Nesse artigo mesmo, ele coloca que em ambientes com temperaturas maiores, o vírus permanece menos tempo do que esses 9 dias, mas não fala quanto tempo. Então, o que eu falo a gente tem que reforçar a limpeza e desinfecção do ambiente e das superfícies frequentemente. O meio de transporte de amostra, botijão de nitrogênio, o tempo para a amostra chegar ao LACEN pode ser fator excludente para muitos municípios diagnosticar os casos. Quais seriam as sugestões para vencermos as adversidades regionais e garantirmos o diagnóstico dessa doença? Então, na verdade, vocês têm que tentar seguir a mesma recomendação para o envio de amostras de síndrome respiratória aguda grave que ocorre no estado. Então, tem que seguir essa rotina. Existe uma conduta diferenciada para o público imunodeprimido, HIV, câncer, DPOC, ou ainda de co-infecção, dengue, tuberculose. Em relação ao imunodeprimido, gente, como eu comentei, é um público que pode estar mais suscetível às complicações. Então, na avaliação médica dessas pessoas, a gente tem que ter muito critério, avaliar realmente se o paciente não tem nenhum sinal de gravidade, não tem nenhum sinal que necessite internação, porque ele está incluído, né, principalmente o paciente com câncer, fazendo quimioterapia, o paciente com DPOC, doença cardiovascular, diabetes, hipertensão, como eu falei, eles estão incluídos no grupo de risco. Então, a avaliação desses pacientes tem que ser bem criteriosa, porque eles podem complicar mais. Então, é um problema essa orientação quanto ao descarte da máscara de N95, considerando a falta desse produto no mercado.
A recomendação ainda é que os EPIs devem ser descartados, né, incluindo a N95. A gente sabe que é um problema sério que a gente pode enfrentar em relação à questão das máscaras, por isso que a gente tenta racionalizar esse uso, então usar, no caso de procedimento que gera aerosol, os profissionais que entrarem e participarem desse procedimento que gera aerosol, entrarem na menor quantidade possível de pessoas no quarto, né, para a gente tentar minimizar o uso de EPI. Eu coloco que a gente talvez tem que tentar otimizar a assistência desse paciente, entrar no quarto realmente se o paciente, se não for necessário, se o paciente estiver estável, a gente tentar otimizar a assistência, as entradas e os usos de EPI. Mas a recomendação ainda é que a N95 também seja descartada junto com os outros EPIs. Mas é uma coisa que vem sendo discutida em vários grupos, inclusive por especialista, porque a gente sabe que pode sofrer um desabastecimento. A estimativa de tempo na qual o vírus permanece suspenso no ar após a dispersão por espirro. Na verdade, a gente não sabe ao certo. A recomendação, por exemplo, uma orientação que eu faço é que se o paciente receber alta ou for transferido ou eventualmente ir a óbito, o profissional da limpeza que limpa esse quarto, faça a desinfecção terminal, tem que, obviamente, fazer essa desinfecção terminal todo paramentado, e esse quarto ficar no mínimo de 2 a 3 horas sem ser utilizado, para dar mais segurança a uma nova internação. Qual o clima mais favorável para a infecção? A gente não sabe ainda, né? Agora que a gente vai ver como o vírus se comporta no hemisfério sul, em países com temperaturas mais quentes, mas ainda não existe esse dado na literatura. Qual a recomendação para as pessoas que vieram das áreas endêmicas? Então, para os sintomáticos, como eu falei, ele vai entrar como caso suspeito, ele deve ficar em isolamento domiciliar. E o Ministério da Saúde, para os pacientes assintomáticos que fizeram viagem internacional, já recomenda o isolamento voluntário de 7 dias. E atenção aos profissionais da saúde, né? Discutir com o seu serviço de saúde, principalmente essa orientação para não expor os pacientes a um possível risco. Existe perspectiva de vacina para ano que vem ou antirretroviral específico? Como eu falei, existe um estudo clínico estudos clínicos em andamento com esse novo antiviral, mas a gente não sabe para quando, talvez nesse próximo ano ou no ano que vem, é porque os estudos, eles têm que passar por várias fases, né, para serem aprovados, e também, inclusive, até chegar aqui e ser aprovado também demora um tempo, então, não sei se a curto prazo a gente tem essa medicação. E perspectiva de vacina, também há vários estudos em relação à vacina, porque eles já estavam estudando as vacinas para outros coronavírus, por causa da SARS, da MERS, então talvez não demore muito, mas eu não sei. Talvez até para esse ano, fim do ano, mas a gente não sabe, não pode garantir essa informação. A máscara PFF2 pode ser utilizada por quantos dias? Como eu falei, a recomendação inicial, apesar dos nossos problemas com abastecimento, é que seja de uso único a cada uso. No GAL, qual tipo de exame que eu seleciono? Vírus respiratório. Cadastra dois com Covid e seleciona o vírus respiratório. Não, em relação após o óbito, se pode ser realizado cerimônia de velório, a recomendação, principalmente nos países que têm
cada vez mais casos é que não haja cerimônia de velório. Tá, gente? Então tá, gente. Obrigada mais uma vez pela atenção e participação. Boa tarde.